Olá, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro em que a gente está mergulhando na arte e educação e as suas inúmeras possibilidades dentro dos espaços educacionais. Hoje eu tenho a honra e a alegria de ter mais uma convidada aqui muito especial para seguir aprofundando as nossas reflexões a respeito das possibilidades do arte educador nos espaços diversos de educação. A gente vai conversar hoje com a Juliana Rosa de Souza, falei bem certinho, para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho dela e desenvolverem também uma perspectiva a partir de outras possibilidades do verbo transformar. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nesse verbo e vai pensar também a perspectiva do teatro negro e a formação dos sujeitos em uma perspectiva antirracista. Seja muito bem-vinda, Ju! E Agô, licença para chegar. Obrigada pelo convite, Fran. Com alegria, né? Aceitei com alegria. Que bom estar aqui para a gente conversar e fazer essa troca dos nossos saberes. Bora lá! Coisa linda! Então, já vou começar te pedindo para te se apresentar, contar um pouquinho da tua trajetória, da tua formação, desse teu encontro com o teatro, como que ele vem fazendo parte da tua vida e um pouco dessa tua trajetória junto com ele. Meu nome é Juliana, eu sou uma mulher preta, periférica, nascida no bairro Jardim Zanelato, que é um bairro que fica na cidade de São José. Venho de família interracial, sou bissexual, então também me identifico dentro dessa luta LGBTQIA+. E tudo isso surgiu, eu acho que o teatro, né? O teatro surge como uma possibilidade de existir e resistir, assim. Primeiro, poder trabalhar essas identidades, negra, mulher, identidades que já estavam aqui, mas de alguma maneira a sociedade vai negando as histórias pra gente, né? Então o teatro aparece como esse espaço de existência, de ser, de poder estar em cena e conhecer artistas pretos e pretas. Eu fiz toda a formação no Colégio Marista, no bairro, ensino público, depois privado. Aí fui para a universidade, para a UDESC, fiz a graduação em pedagogia e foi lá, durante o curso, fazendo aulas de teatro fora da universidade, fazendo curso de pedagogia, que eu fui descobrindo que o teatro, que a arte, né, era um espaço que eu queria trabalhar. Eu já queria ter prestado vestibular para teatro muito antes, só que naquela época, em 2007, no meio do ano, não teve essa possibilidade dentro da universidade, essa abertura. Então eu fiz o curso de pedagogia. E no curso de pedagogia eu entrei como bolsista no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e foi ali que foi me despertando essa consciência racial. Então eu chego primeiro nesse espaço do NEAB para entender a minha identidade negra, porque até então eu sabia que eu era diferente, mas não sabia o quê, né? Essa ideia de identidade, de raça, era algo que não podia ser dito, né? Então, eu era morena, moreninha, mulata, café com leite, qualquer coisa, menos a palavra negra, né? A palavra negra tinha um certo sentido e ainda tem um pejorativo, negativo, algo que não pode ser dito. E foi ali no NEAB, em 2008, 2009, que eu comecei a descobrir um outro significado da palavra negra, do movimento negro. E dali, o teatro negro e a arte preta. Aí, pronto. Aí eu fui encontrando, assim, mergulhando nesse material histórico. Fiquei impactada, lembro até hoje, assim, foi em 2010, final do ano de 2010, 2009, 2010, 2010, que eu descobri que existiu em 1944, um grupo chamado Teatro Experimental do Negro. Eu fiquei, nossa, como assim? A gente teve isso na história do Brasil, um grupo só de pessoas pretas.
Aí, como eu fiz mestrado dentro da área do teatro negro, doutorado, agora estou fazendo pós-doc em estudos culturais, dando continuidade nessa pesquisa sobre poéticas negras, né? Então, de forma assim resumida, o que me levou para a arte foi uma busca de compreender essas identidades que são negadas, as nossas identidades, né? E aí tu fala um pouco sobre essa questão do teatro negro, né? É algo que tu desenvolve também enquanto formação de professores, formação de pessoas, né? Dentro dessa perspectiva. E eu gostaria que tu compartilhasse um pouquinho, né, com a gente o que tu acha que é importante, por que é importante falar sobre isso e ter nos espaços educativos também essa perspectiva do teatro negro e o que ele colabora na vida dos sujeitos. Primeiro porque a gente tem leis que colocam a obrigatoriedade disso, leis que são fruto da luta do movimento negro, né, da articulação que vem desde a década de 70 no Brasil e que a gente conseguiu implementar enquanto política e ação afirmativa, né, pressionar a partir da década de 90 e implementar nos anos 2000. Então a gente tem a Lei 10.639, 11.645, que prevê ali a obrigatoriedade, né, do ensino da cultura africana, afro-brasileira, dos povos originários, nos currículos, na educação, seja formal ou não formal, nos espaços de ensino. E depois também que a gente tem a lei do Estatuto de Igualdade Racial, que traz a responsabilidade para os estados e para os municípios de promoverem, através das diversas esferas sociais da cultura, o acesso e a permanência da população negra. Então, trabalhar a cultura é algo que está previsto no Estatuto da Igualdade Racial. Depois, porque a gente tem um histórico de negação dessa história, né? A gente vai absorvendo e aprendendo uma história que é muito concentrada numa perspectiva colonial, numa perspectiva europeia, e a gente poder estudar referências negras é uma forma da gente olhar para a nossa história a partir de como ela se construiu aqui, nesse território diaspórico. O que foi essa vinda forçada, essa diáspora de africanos e o que se construiu em termos culturais. A importância é a gente poder olhar a nossa história a partir de uma outra perspectiva, que não essa perspectiva que embranquece, né? Porque o Brasil ainda trabalha muito no mito da democracia racial e numa política do embranquecimento. Então, a gente tem uma tendência, o sistema da maneira que está, a sociedade da maneira que está, tem a tendência a naturalizar um conteúdo branco, europeu, masculino, e a gente ir se identificando com esses conteúdos. E aí, no campo da arte, especificamente do teatro, a gente poder trabalhar com outras narrativas, outras representações. Então, você sair de um protagonismo branco e construir um protagonismo negro. Sair de uma estética branca para poder entrar numa estética afro-brasileira. Você ligar a televisão e ver uma teledramaturgia onde a gente tem protagonistas negros. Você poder acessar no streaming um filme e ver atores e atrizes negras e negros que não estejam relacionados aí com personagens estereotipados, né? O ladrão, a empregada doméstica, o malandro, são estereótipos que geralmente representam aí a personagem negra. Então, trabalhar no campo da arte é trabalhar no campo da representação dessas narrativas, a gente poder assistir Moonlight, que fala sobre a história de dois homens pretos que se apaixonam e precisam lidar com essa demanda emocional e precisam lidar com as tensões de família, pai, filho e relações que a gente, né, precisa compreender e tensionar, né? Então a gente tem questões de
gênero, questões de raça, questões de classe num filme. É poder pegar o filme do Jefferson, que saiu também recentemente, brasileiro, né? Deixa eu lembrar o nome, M8, acho que é M8, que fala sobre o genocídio da população negra, um menino preto que cursa medicina, entra através das ações afirmativas e começa a perceber uma série de questões raciais. Então, a gente poder ter acesso a essas outras narrativas e outras representações. Essa, para mim, é a importância, assim, né, desse debate. E como a gente conversava ali antes, né, da gente ligar aqui a câmera, né, que isso seja uma tarefa coletiva, assim, né, porque às vezes também a gente delega a determinadas pessoas a urgência, né, ou a tarefa, né, de se falar sobre as questões raciais, né, como se fosse uma obrigação, ou mesmo em datas, né, bom, só no dia 20 de novembro, na semana do dia 20 de novembro, é que a gente vai tocar nesse assunto nos nossos espaços educativos. E eu acho que já é mais do que necessário, né, que a educação e que a arte como um todo se coloque nessa responsabilidade, né, junto com a sociedade, com o poder público, para que a gente consiga transformar, né, de fato, essa situação e consiga avanços, né, relevantes, né, para a vida da população preta do Brasil, que parece que às vezes os dados estatísticos eles não são suficientes para provar, né? Ainda há um período muito grande de negacionismo com tudo que diz respeito à ciência, né? E dentro dessa perspectiva, a minha pergunta vem nessa direção, né? Nesse período de negação, de que a gente vê um avanço, inclusive, desse conservadorismo, né? De tantas ferramentas, né, de tantos instrumentos, né, do fascismo, inclusive dentro do poder público, como que tu enxerga o teatro, né, dentro desse panorama e o que tu acredita que é possível, por exemplo, nas escolas, a gente poder ir trabalhando? O que tu enxerga dentro desse momento que a gente está vivendo no Brasil, frente também aos processos educacionais? Quando você toma contato com uma obra de arte ou toma contato com o teatro, você está construindo outros significados sobre essa presença negra. Isso é tão importante para uma pessoa preta que começa a construir uma autoafirmação positiva. Olha só que potente, eu me identifico com alguém que é protagonista, eu me identifico com esses conflitos, eu compreendo esses conflitos que estão sendo postos em cena, porque eu estou conectada com isso. Agora eu consigo entender, eu consigo transformar as minhas ideias, o meu imaginário, quanto para uma pessoa branca que entra em contato e começa a estranhar aquilo que foi naturalizado, que é a sua branquitude. Não tinha pensado que eu era uma pessoa branca. Eu pensei que eu era só um ser humano e que não existia raça. Nossa, existe então uma camada racial. Então, o teatro diferente, né, da escola, por exemplo, da educação, ele não vai trabalhar um discurso só didático. Ele até pode trabalhar um discurso didático, mas ele vai trabalhar um discurso provocativo através de elementos cênicos, do corpo, do canto, da voz, a maneira como o corpo se desloca no espaço cênico, uma luz que é projetada, um cenário que é escolhido. Tudo isso vai construindo significado. Se eu tenho no palco, como a gente tem, né, o espetáculo Namíbia Não, do Audrey Anunciação, dirigido pelo Lázaro Ramos. A gente tem 2 atores pretos em cena e um cenário de uma casa, de uma sala de estar, completamente branco. Isso já dá pra gente um significado. São 2 pessoas pretas no espaço onde tudo é branco. As peças de xadrez, a mesa, as paredes, os cômodos. Isso causa um impacto, tem um significado. Então, é diferente da gente pegar uma aula e começar, olha, na história a gente tem em 1500 uma invasão nas terras da América. É diferente.
é importante, tanto uma quanto a outra, né? E aí poder trabalhar isso nesse conceito, arte e educação, é trazer o que há de melhor dos dois campos, né? É trazer o conteúdo, a didática, mas também outras formas de abordar esses conteúdos, através da linguagem cênica, do corpo, das expressões artísticas, né? E dentro da tua experiência também, enquanto artista, quanto arte educadora também, quais experiências que tu, né, julga assim, mais relevantes ou que te marcaram assim, no palco ou também, né, enquanto educadora, que tu acha que te trouxeram esses ensinamentos, que mostraram esse movimento de que é possível a gente criar essas reflexões tanto no palco quanto na sala de aula, na vida? Eu fico com umas lembranças dos bastidores, porque a gente que está trabalhando, né, na construção cênica, os bastidores, eles trazem muitos momentos assim marcantes, né? Pelo menos para mim, os bastidores, não só estar no palco, o palco é importante, o processo é importantíssimo, mas tem coisas que se dá ali quando as luzes se apagam, quando a barriga dá aquela sensaçãozinha de nervosismo, quando os olhares não estão para o público, que me marcam bastante. Por exemplo, agora recentemente com a oficina Poéticas Negras na Prefeitura de São José, as histórias dos alunos pretos e pretas foi algo extremamente marcante de ouvir, os relatos, as vivências, o que cada estudante trazia sobre o que é, o seu entendimento sobre o que é discriminação, o seu entendimento sobre o que é o racismo, sobre o que é o preconceito. E eu estou falando de estudantes que têm 9 até 15, 16 anos, né? Estudantes aí que estão lidando, né, que sabem a diferença entre o que é bullying e o que é racismo, que sabem o que é bullying e o que é discriminação, né? Ouvir essas histórias e se reconhecer nessas histórias, para mim é muito marcante, porque é um momento que você vê o sistema mesmo operando, mas também poder ver o brilho nos olhos dos mesmos estudantes tomando o centro do palco é uma das coisas mais lindas, assim. Depois tem outros momentos, assim, também, né, pessoais, poder estar com pessoas que estão na mesma vibração, né? Então, quando eu venho aqui, a gente se encontra, Fran, quando a gente está articulada com pessoas, artistas, pretos, pretas, que estão engajadas, esses momentos são momentos, assim, preciosos. Para mim, são lugares de reabastecer. Aqui contigo, com o NEM, Núcleo de Estudos Negros, com o Oju Obirim, na Bahia, que é o Observatório de Mulheres Negras, com o LEM, Laboratório de Estudos Negros, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. São lugares que a gente diz assim, cara, somos muitas. Olha só o que a gente está fazendo, preta, sabe? Tipo, somos muitas. Esses momentos são, assim, especiais, que é onde dá esse quentinho no coração, né? Para continuar, para seguir. A arte também toca muito em mim nesse lugar de urgência, né? A gente precisa falar, a gente precisa... Parece que é algo que a gente precisa compartilhar, né? Então, quando esses estudantes, eles também se percebem, né? Tá no palco faz sentido, né? Então, não é uma arte que se produz só para o produto final, né? Mas eu já me percebi o que é a discriminação, percebi o quanto, né, o racismo, ele dói, e eu preciso gritar isso para outros lugares, eu preciso refazer essa história de alguma maneira, e a arte é também potência para isso, né? A forma da gente gritar, assim. E para mim também me ajudou muito nesse processo de dizer, não, é responsabilidade minha também falar algumas coisas, me colocar, eu posso fazer isso, me deu esse lugar de voz também, né? E a pergunta agora é nesse sentido dessas referências, né? Porque antes de nós, tantas e tantos vieram, né? E são referências, e são aqueles
que, né, numa leitura ou numa aula, ou seja, nas experiências que a gente tiver com essas pessoas, nos formaram e nos ajudaram. Quem que tu poderia dizer que são as tuas referências e o porquê elas te marcaram, assim, nessa tua trajetória? Ai, gente, são tantas, né? São tantas mulheres pretas, tantas pessoas pretas, assim. Nossa, muitas pessoas que marcam. Quando, sem dúvida, né, o primeiro marco foi saber da existência do TEM, do Teatro Experimental do Negro. Isso foi algo assim que mudou o meu olhar. Então, todas as pessoas envolvidas nesse fazer ali do TEM, Abdias Nascimento, Ruth de Souza, Léa Garcia, Solano Trindade, que é, né, contemporâneo, Margarida Trindade, Raquel Trindade, são referências assim, né, que me abastecem, porque estão trabalhando a arte e as questões identitárias. Junto disso também filósofos intelectuais pretos que trazem conceitos onde é possível se entender e entender a estrutura social, né? Essa relação assim, subjetiva, mas política também. Então, Kabengele Munanga é, sem dúvida, uma referência. Ler Kabengele Munanga, ler Negritude, Usos e Sentidos, me tirou muitas noites de sono, no melhor dos sentidos, de ficar refletindo sobre o que é negritude, o que é negritude e o que é negritude no Brasil. Stuart Hall também foi uma leitura que me deslocou bastante, me incomodou bastante, provocou. Que negro é esse na cultura negra? É um texto que ele escreve e ele questiona a ideia de uma essência negra e que não está ligada só ao fenótipo, mas uma posição política. Isso me perturbou assim, de um jeito que eu fiquei, gente, como assim? Agora que eu tinha certeza que eu era negra, mas não é só uma questão biológica, não é fenotípica, não existe uma essência. Então, que negro é esse na cultura negra, do Stuart Hall, me marcou bastante. E as mulheres pretas, assim, que eu fiquei, nossa, por que eu demorei tanto para ler, o que não me apresentaram? Audre Lorde, Mulher Preta, Sapatão, recentemente o Pires Zala, poetisa preta, Mel Duarte, as mulheres pretas do Islã, sem dúvida, Liane Leão, Carol Dalfarra, todas essas mulheres pretas contemporâneas aí que estão rasgando o verbo, Luiz Ribeiro. Então são Conceição Evaristo, ler Poncia Vicêncio também foi um momento assim e ao mesmo tempo admiração por ver como que a Conceição Evaristo traduz um sistema de violência através da literatura. Toni Morrison também, O Olho Mais Azul, a leitura assim que, nossa, marcante demais, na mesma pegada da Conceição Evaristo. São muitas pessoas pretas, muitas que alimentam, assim, sabe, que vão me indicando caminhos. Muitas. As pessoas agora, mais recentemente, né, nesse ano, as pessoas de axé também, que é uma outra percepção da vida, da arte e de cultura também. Então, estar em contato com a minha Yalorixá e conhecer, né, Yaleque, Mãe Beata de Iemanjá, que é uma referência que traz tanto uma luta contra a violência de gênero, ambas, Yaleque, filha de Mãe Beata, mulheres negras que fazem ali um feminismo negro dentro do terreiro, na prática, né? Essa relação bem matriarca, assim. Isso também Vodóia, enfim, são mulheres pretas que também me inspiram muito, são referências.
quanto o Brasil perde, né? O quanto o mundo perde não tendo essas referências também como suas, né? Quando a gente nega o direito das crianças, né, nas escolas, dos adolescentes, dos adultos, enfim, todas as pessoas de terem acesso, né, a esse produto, o que a gente produz de mais potente no nosso país, né, com a cultura afro-brasileira e africana. A gente perde, né? A gente perde de ter esse brilho nos olhos, de olhar para um horizonte e dizer, não, é possível a gente construir outras coisas, né? E nessa direção, assim, se tu pudesse trazer também, né, para esse nosso momento de reflexão, quais que são as coisas que mais te incomodam, assim, ou quais são os maiores desafios dentro dessa tua trajetória, né, extensa de pesquisa, de estudo, de aprofundamento e também de entrada em alguns lugares, o que ainda é um desafio dentro dessa perspectiva do teatro negro, da construção dessa luta antirracista nesses espaços com arte e educação? Eu vou pegar a tua deixa. Como a gente diz no teatro, eu vou na deixa. Você falou algo que me despertou aqui uma reflexão, que é esse brilho no olhar, né? A gente perde porque nos tiram, né, essa capacidade de ser alegria, porque a alegria é a nossa maior arma de revolução. Os nossos ancestrais foram violentados de inúmeras formas. O silenciamento foi uma delas. Não poder falar, não poder se comunicar. E dentro dessas condições surgiu vários códigos culturais. Surgiu o gesto, o movimento como algo potente, o canto como algo potente, e a alegria. Então, lá na frente estava tudo em silêncio, mas lá atrás, onde a galera ficava, o batuque estava pegando, a gente estava cantando, celebrando, rindo, porque aquele era o espaço de liberdade, era o espaço do corpo livre, era o espaço do festejo. A gente estava trabalhando, cortando, sendo explorado, mas tinha canto. E assim nasceu nos Estados Unidos, né, as canções de trabalho, que depois derivou o blues, que depois, né, foi tomando outras formas da música preta, da música black. Então, acho que o maior desafio é manter o brilho nos meus olhos e das minhas, assim. Uma preta, com a cabeça baixa, com os olhinhos baixos, me tira o coração, que eu digo, rainha, levanta essa coroa, mulher, levanta, porque a gente precisa dar continuidade ao que as nossas ancestrais já fizeram, né? A gente precisa se fortalecer, não se deixar levar, porque é difícil, o tempo inteiro o sistema vai apontando isso pra gente, é uma simples ida ao mercado, às vezes, que já tira o teu pertencimento ou o teu empoderamento, para usar a palavra da moda, né? Às vezes uma ida a um restaurante, uma ida a um supermercado, um olhar violento, racista, discriminatório, já tira teus anos, assim, de empoderamento. Mas poder manter esse brilho no olhar, ou saber onde se reconectar com ele, seja no terreiro, nos grupos afros, no batuque, seja na rede de mulheres, seja onde for, assim, seja na escola, seja no seu trabalho, naquilo que te dá propósito, numa leitura, num espetáculo, num poema, isso é essencial, né? Tem um poema da Upili Shizala que diz: para você, menina negra, eu desejo todos os sonhos. A possibilidade de continuar sonhando para uma mulher preta é o que move, é o que mantém viva, né? Pensando de forma estrutural, os desafios dentro do teatro são os desafios de acesso, permanência, estar nesses espaços, tornar esses conteúdos, não conteúdos específicos, mas conteúdos nossos, né? A nossa arte, a nossa história, a nossa cultura, né? Porque, infelizmente, historicamente se criou a ideia de que a nossa arte, a nossa cultura é a cultura branca. Então a gente naturaliza muito.
A gente consome muita cultura branca achando que é a nossa cultura. E a nossa cultura é uma cultura preta, originária, né, indígena, ancestral, assim. Resgate, né, essa tua fala, assim, é uma aula, assim, realmente é um momento de resgate mesmo. E para finalizar, né, de todas essas coisas que eu acho que todos que estão acompanhando, né, vão poder também refletir a respeito disso, né? Olhando para a tua trajetória, olhando para os teus momentos, né, de pesquisa, de aprofundamento, o que o teatro representa para ti e o que tu deseja que ele toque, que ele aprofunde, que ele conecte na vida das pessoas, né? Seja nos espaços, né, tradicionais de educação, na sala de aula, no ensino regular, ou nos espaços mais diversos de ensino de arte. Não, Preta, assim, o que o teatro representa para mim, né? Sem o teatro, sem a luta, eu não consigo lidar com o mundo. Sem teatro, sem a luta antirracista, sem o axé, né? Terapia também, não consigo lidar com o mundo. Porque eu lido com depressão, eu lido com ansiedade, eu lido com os meus traumas. E o teatro, a arte, para mim, é um espaço de transformação, é um espaço de cura. É um lugar que me dá propósito, que me dá chão, que me lembra de quem eu sou, que me dá esse sentido de enraizamento, né? É o que me faz levantar, acordar e querer estar aqui. Se eu não tiver a possibilidade de escrever um texto, se eu não tiver a possibilidade de pensar o mundo de outra forma, eu não consigo existir, porque eu preciso imaginar que é possível criar, nem que seja na ficção, uma outra realidade. Eu preciso construir uma outra forma do nosso corpo preto estar em cena. Senão, eu não sinto vontade de estar aqui. Porque eu vou continuar recebendo as representações estereotipadas, né? Depois também um compromisso político, porque se a Sueli Carneiro não desistiu, se a Beatriz Nascimento não desistiu, se a Lélia Gonzalez não desistiu, se Audre Lorde não desistiu, por que nós vamos parar ou cessar esse processo de continuidade? Não, a gente precisa honrar a luta e a trajetória dessas mulheres, desses intelectuais pretos e pretas e originários, para que as próximas gerações respirem um pouco mais de tranquilidade, assim como hoje eu estou respirando com um pouco mais de tranquilidade. Hoje eu tenho direito a voto, hoje meu corpo é um corpo que trabalha em algumas condições de liberdade, né? Porque tem outras formas de pensar esse sistema escravocrata da escravidão, do trabalho, da exploração. Então, é um compromisso político, é um compromisso de honrar essas histórias e essa memória e poder ser ponte para que a memória, que a história não se perca, né? A nossa cultura, essencialmente, é oral. Se a gente não passar isso adiante, pode se perder, né? E até hoje não se perdeu, então a gente mantém, né? A gente honra o compromisso e mantém. Acho que a arte, ela pode oferecer outras formas de pensar e ver o mundo. Então, se tu está trabalhando com teatro na escola, não é simplesmente a peça do final de ano, do final de semestre. É o impacto daquilo para as pessoas que estão envolvidas, para os estudantes que estão envolvidos, reverem a sua história, reverem a sua vida, reverem o mundo, né? Então, e se sentirem potentes, criadores, criativos, construir, né? Um corpo que fala, um corpo que dança, né? Vejo nesse sentido de potencializar
de potencializar essas histórias que estão ali, né, no espaço da escola, no espaço social, assim. Né, nessa trajetória, assim, de imersão, né, até falava com a Ju antes, que essa proposta de imersão sobre arte e educação era também o desejo de gritar a importância da arte, né, nos espaços educativos. E cada momento, cada entrevista, cada conversa foi me reabastecendo e também me relembrando, né? Então, acho que uma das coisas que fica, talvez, de todas essas conversas que a gente teve ao longo desse processo, é que é importante a gente se conectar, é importante a gente, enquanto sociedade, reconhecer a importância da arte, porque ela também é responsável pela existência e resistência das pessoas. Então, há muitos projetos de destruição da arte, não à toa, né? A gente não fala numa inocência, não são pessoas, enfim, que não sabem o que estão fazendo, né? Muito pelo contrário, né? Quem ousa tocar nos espaços, né? Nessa memória, no patrimônio material e imaterial da nossa sociedade, é porque tem um projeto muito visível de destruição das nossas vidas. E quando a gente está falando especificamente também da população preta, é ainda maior de extermínio, de genocídio, né? Então, Ju, só te agradecer demais mesmo por essa aula, que para mim também foi um reencontro comigo, com aquilo que eu acredito que é arte. Então, que o mundo, né, te conheça a tua potência e que a gente possa cada vez se fortalecer mais, né? Então, por isso também vem um pedido em algum lugar aqui, eu vou colocar na edição, um Pix para vocês depositarem para a Ju, porque é a partir também desse fortalecimento, desse tipo de fortalecimento concreto, que as nossas vidas permanecem vivas, permanecem bem, permanecem saudáveis. Então, que também seja um momento de relembrar a tua importância no mundo, a tua importância na arte da Grande Florianópolis. Eu te agradeço muito por ter compartilhado esse momento com a gente, Ju. Tudo nosso. Olorumo do Pé, pela tua existência, Fran, pela tua trajetória, por tudo que você constrói, pelas pessoas que você cruza, que você faz cruzar, pela tua persistência, a confiança, acreditar nos projetos, desenvolver, né? Você é uma pessoa que está na prática, o teu discurso é um discurso prático, você é uma pessoa da ação. Então, Olorumo do Pé, assim, por cada projeto, por cada ação que você faz, que eles se desenvolvam e cresçam muito, 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 porque nós somos a continuidade, né? E se a gente está aqui é porque outras já estiveram, pensando também em tantas outras que vão vir, para a gente poder juntas despertar esse, como você falou, esse olhar, né? Mais esse brilho no olhar de outras meninas e meninos pretos e pretas que estão já se flertando com a arte ou que não sabem ainda que esse mundo é possível, porque quando eles olham a gente é uma forma também de pensar, quero fazer isso é possível, é lá que eu quero estar, né? Então só te agradeço, Olorumo do Pé mesmo, axé. É possível e é possível porque nós somos, né? E se eu sou é porque nós somos, né? Então eu te agradeço e agradeço todo mundo que ficou presente durante esses dias, que mergulhou dentro desse percurso de arte e educação, que a gente siga aprofundando esses conhecimentos, que a gente cada vez mais tenha certeza de que fazer a arte é estudar, é pesquisar, é aprofundar cada vez mais. E principalmente nos espaços diversos de educação, a responsabilidade que a gente tem nessa transformação social. Então, sigamos juntos, para construir esse mundo que é possível e já está acontecendo. Até mais, nos vemos.